Bora começar mais uma terça-feira de Deus? Mais uma terça-feira de Deus, onde podemos ficar feliz, alegre, maravilhado, abençoado. É lindo falar de Jesus, ainda que temos a liberdade. Vamos falar, vamos anunciar, vamos glorificar aquele que é santo, poderoso e fiel e espetacular. Começar um dia assim é bom. Falta 2 dias para o Natal. Vamos falar de Jesus. E quando lembramos de Natal, lembramos o nascimento de Jesus Cristo. O nosso Deus, o nosso Mestre, amado, adorado, aplaudido, exaltado, porque Ele é santo, poderoso e fiel, e é verdade. Não tem ninguém igual. O nosso Deus é imortal. Um Deus que nunca morre. Um Deus que cumpre. Um Deus que sustenta. Um Deus que promete algo e acontece na vida de Abraão quando ele tem um filho chamado Isaac. Deus falou com ele e aconteceu. E quando Deus fala com você também não acontece? Acontece. Você tem o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu marido, quem você ama. Deus está te ajudando e você vai conquistando. Você vai sendo abençoado por Deus. As escolhas boas que você está fazendo, o poder de Deus vai sendo manifestado. É uma alegria, uma felicidade falar desse Deus. Um Deus de verdade. Um Deus que nunca morre. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus de Abraão. O Deus do Dudu. Que ele está aqui pronunciando hoje. Hoje vamos trazer uma mensagem da palavra de Deus, como eu trago todos os dias. Já é quase noite. Eu vou trazer essa mensagem. Eu vou trazer essa mensagem. Porque eu creio que Jesus, ele habita na sua vida como ele está habitando na minha vida e na vida de muita gente aí fora. Tem muita gente nesse momento, nessa hora, dobrando o joelho, falando com Deus, clamando, orando, jejuando. Porque o poder de Deus é manifestado. Evangelho de poder. Evangelho de verdade. Evangelho que transforma a vida. Porque é qualidade. A palavra de Deus, ela vem para nos fortalecer. E ela vem para te ajudar. Você vai se maravilhando porque é espetacular. Você acorda, você dobra o joelho, você ora, você prega, você anuncia, você adora, você canta. E você vai louvando o nome do Senhor. Porque Ele é santo, 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 poderoso e fiel. E é verdade, não tem ninguém igual. Essa terça-feira que hoje está maravilhoso, espetacular. Esse dia 23. Já estamos no dia 23, acredita nisso? Chegou 23. Faltando 2 dias para o Natal. É uma alegria, é uma felicidade nos países que comemoram. É um dia de feriado. E aqueles que não comemoram porque não é feriado, vão comemorar no final de semana, quando tiver um tempinho. Lembrar de Jesus, o melhor do mundo, porque Ele é a luz, Ele conduz para a felicidade, para o momento. Família! A família de Jesus na presença do Senhor, porque Ele é santo, 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 poderoso e fiel. E é verdade! Bendito é o teu nome, Jesus! Vamos falar aqui hoje de Jesus Cristo. Não é ambiente que vai fazer você negar. Não é ambiente que vai fazer você se vender. Não é ambiente que você vai adulterar. Não é ambiente que você vai roubar. E nem matar. E nem se destruir. Não é ambiente que vai te consumir. Não é ambiente que vai fazer você apostatar da fé. Não é ambiente. O próprio Jesus estava no ambiente.
40 dias sem beber, 40 dias sem comer, estava exausto, estava cansado. Mas ele tinha propósito, ele tinha princípios, ele sabia o que estava fazendo. Então não é ambiente que você vai cair. Não é ambiente que você vai negar Cristo. E não é ambiente que você vai se destruir. Não é ambiente, não! Porque o próprio Jesus, olha aonde ele estava. Sem beber, sem comer por 40 dias. Vencendo luta, vencendo batalha, perseverando, porque ele tinha princípio e tinha propósito. Nós temos que ter princípios e nós temos que ter propósito. Temos que ser imitador de Jesus Cristo. Amado, adorado, aplaudido, exaltado, porque ele é santo, poderoso e fiel e é verdade. O ambiente que ele estava era favorável a Jesus, sim ou não? Ele estava com fome, ele estava com sede. Mas ele iria passar por isso por quê? Porque ele derrotaria o diabo. Não importava o que o diabo oferecia. Jesus, eu não quero. Jesus, eu não quero. Jesus, eu não quero. Jesus não queria nada. O diabo poderia oferecer qualquer coisa. Império, poder, dinheiro. E Jesus vence ele mais uma vez. Que ambiente é esse? Deserto. Que ambiente é esse? Lugar. Que ambiente é esse que tem tudo, está oferecendo? É do diabo, é de Satanás. Não é de Deus. E Jesus fala que nem só de pão viverá o homem. Vai embora, Satanás. Aqui não é o teu lugar. Jesus tem poder, autoridade, princípios e propósito para vencer qualquer barreira. Ele não tinha pecado. Ele era inocente. Só estava com fome e estava com sede. Mas se não tivesse comida, ele venceria. Porque nem só de pão viverá o homem. Mas tudo que Deus tem a dizer e tem a falar. Por isso que eu falo muito para vocês. João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus estava numa situação. O ambiente não era bom, mas ele venceu. Com fome e com sede. E qual é o ambiente que você está? Não é nada perto de Jesus. Porque ficar com fome, ficar com sede, é complicado. Você não aguenta. Você se entrega. Você desmaia. Você cai. Você não aguenta. Algumas pessoas fazem jejum de um dia. Já passam mal. Desmaiam. Vai para o hospital. Quando falamos de jejum, é bom que você faça mesmo. Não porque você vai ver o seu limite. Jejum. Princípios, propósito. E Deus sabe como é a causa disso. Tem que perseverar. Tem que lutar. Tem que vencer como Jesus ele venceu. E às vezes as pessoas querem quebrar o seu jejum. Por isso que é um segredo. É uma intimidade. Você e Deus. Você e o Pai. Princípios e propósito. Jesus tinha. E você tem? Livro de Mateus, capítulo 4. Alguns versículos da palavra de Deus, nesse capítulo. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz.
O que Deus diz para você hoje, nesse exato momento, agora? Ide pregar o evangelho da palavra de Deus. Crê em Jesus para ser batizado, para ser salvo. Vai para a igreja cultuar, ensinar a família, princípios de Deus, um lugar bom, um caminho bom, onde você vai ficar revestido com o evangelho. O diabo tenta de todas as formas, mas ele não vence. Porque Jesus tinha princípio, tinha propósito, e nem só de pão viverá o homem. Ele poderia oferecer qualquer coisa. Jesus não iria aceitar. Porque ele já tinha o princípio e o propósito. E o que eu digo para vocês aqui hoje, nesse momento? Tenha princípios e tenha propósito. Porque se você tiver, você vai ter caráter. Vai ser um homem honesto. Vai representar a Cristo. Vai representar o Evangelho. Não vai cair como muitos têm caído, porque você tem princípios, tem propósito, e você anda com Jesus, porque Ele é a luz que nos conduz para a felicidade, para a salvação. Porque Ele é santo, poderoso e fiel, meu irmão. Nem só de pão viverá o homem. Então, em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois a Escritura Sagrada afirma. Desde quando Jesus iria fazer isso? Desde quando a Escritura Sagrada fala para você se jogar num precipício? Desde quando Deus fala para você se machucar? Desde quando você tem que colocar o seu Deus à prova? Você não precisa mostrar nada para ninguém. Por quê? A intimidade é você ou o Pai. Se as pessoas acreditam ou não, o problema é delas. O importante é você crer. Você está vivendo esse evangelho, você está representando e vencendo o diabo cada vez mais. Ele vem com ladainha, ele tenta acabar com você. Mas você é forte e você vai vencer. Porque você tem Jesus, você tem Deus. Você tem a Bíblia, você tem o Evangelho que todo dia está na sua vida. Você é um homem ou uma mulher raizada, raizada, raizada na presença do Senhor, porque Ele é santo, poderoso e fiel, e é verdade. Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão te segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Se Jesus tivesse pulado, ele tinha se arrebentado e machucado. Porque não pode colocar o Deus à prova. Ali, ele estava batendo de frente com o diabo. O diabo estava tentando confundir a mente dele, como confunde a mente das pessoas aí fora, quando entrega um massinho de dinheiro, quando entrega alguma coisa para a pessoa se corromper. Diabo é astuto, é esperto, é inteligente para arrancar muito cristão da igreja, para arrancar o Jesus do seu coração. Ele tenta confundir a mente das pessoas, principalmente dos cristãos. Diabo veio para quê aqui? Matar, roubar e destruir. É o que ele sabe fazer. E nós temos que se defender e vencer ele, como Jesus tem vencido. Não ponha seu Deus à prova. Não ponha seu Deus à prova. Não ponha seu Deus à prova. Não ponha! Porque se você colocar, você vai se machucar como muito tem se machucado. Eu creio que Deus pode proteger o seu filho, mas você não pode brincar com a vida. Você não pode brincar com Deus. É algo sério. Quantas pessoas morreram defendendo esse evangelho? Porque eles acreditaram. O diabo não brinca de brincar, não. Ele quer matar e destruir como ele tem matado e destruído. Principalmente o povo que está fraco. E se você está forte, continua forte. Continua buscando. Continua indo para a igreja. Continua vencendo. Jesus respondeu:
Mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Viu como que o diabo é? Ele é sujo. Ele começa a tentar confundir a sua mente, oferecendo coisas, oferecendo poder. Nem todo mundo vai se vender. Nem todo mundo vai ser como todo mundo. Existe nesse mundo muitas pessoas honestas, muitos pregadores honestos, muitos evangelistas honestos, muitos mensageiros honestos, muitos homens de Deus honestos. Tem até pessoa que não é cristão, não tem religião nenhuma e é honesto, vive uma vida de verdade e santidade. Mas para ir para o céu tem que conhecer Jesus, tem que passar por Ele. Porque se não for por Ele, precisa crer, buscar, para ser salvo e se batizar. Olha que lindo! Aqui vemos que Jesus falando: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Servir o seu Deus. Qual é o Deus que está vivendo? Pai, Filho e Espírito Santo? A sã doutrina? É aquele que morreu na cruz do Calvário, no terceiro dia ressuscitou? Porque Ele é santo, poderoso e fiel, e é verdade. Nós vemos aqui adorar o Senhor, glorificar, glória a Deus, aleluia, amém. Ele tem que ser adorado, ele tem que ser aplaudido, ele tem que ser exaltado, porque Ele é santo, 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 poderoso e fiel, e é verdade, não tem outro igual. Que Deus é esse que te ama? Que Deus é esse que se importa com você? Que Deus é esse que está com você todos os dias? Não importa a hora, não importa o lugar. Não é ambiente que você vai cair, não, irmão. Jesus esteve no ambiente, com fome e com sede. Ele venceu porque é o Filho de Deus. Ele veio aqui em carne. Estava em carne, com fome e com sede. Ele venceu porque tinha princípios, tinha propósito. E nós também temos que ter esses princípios e esse propósito. Para nós vencer o dia a dia. Vencer as batalhas como muitos têm vencido. Profetas, pregadores, homens de Deus venceram. Jó venceu, Eliseu venceu, Abraão venceu, Daniel venceu, Sadraque, Mesaque, Abednego venceu. Todos venceram porque acreditaram que tinha um Deus de verdade, um Deus imortal que nunca morre. Quem é esse, Dudu, que está falando? João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É esse Deus que eu estou anunciando. É lindo esse evangelho. É lindo esse Jesus. É maravilhoso porque Ele é luz. Jesus venceu o diabo. Mas Ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque Ele é assim, persistente. Você sabe o que o diabo quer de você? Você sabe? O que está dentro de você aí, do seu coração. Esse Jesus Cristo que te ajuda, que te alimenta, que te abençoa. Consolador, galardoador, abençoador, fiel o tempo todo. O diabo quer arrancar isso de você. Não se venda. Persevera, lute, continue e não para. Porque Jesus nunca parou por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Agora você tem a chance, a oportunidade de ser feliz. Amém. Se liberte. Se liberte. Se liberte, porque ainda dá tempo. Fica na paz. Boa terça a todos. Que Deus abençoe. Amém. Jesus te ama. Ama demais. E Ele traz a paz.